Queria fazer uma pergunta para vocês dois, que são otimistas, né? Dois caras otimistas aí, você falando sobre isso. Eu sei que o Marco também, ele é otimista. Você falou da questão dos ruídos políticos que tendem a passar. A gente está vivendo aí uma semana, né, dessa questão da repercussão ainda sobre essa proposta da segunda parte aí da reforma tributária apresentada. Muitos investidores, até na verdade, muito desgostosos com essa, não é, com essa proposta aí apresentada. E aí, hoje a gente trouxe pela manhã uma informação aí que foi cálculos do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que apontou que se a proposta dessa reforma tributária do governo realmente passar, deve aumentar em 71,5% o imposto pago por médias e grandes empresas. Então, eu queria saber dos dois otimistas, se vocês acham que isso não tem um peso, que de repente, de certa forma, possa acabar sendo algo ruim, que possa trazer ainda mais volatilidade nesse segundo semestre? Como que vocês estão vendo essas questões? Vocês acham que realmente essas questões aí da parte da tributação possam interferir de certa forma negativamente aí essas discussões, ganhando cada vez mais atenção dos investidores, que se possam acabar sendo talvez o peso ruim aí para o segundo semestre? Vamos começar com o Celso, depois o Marco, vai. Eu acho que não houve uma redução, né, nos tributos, promessa também de campanha. Por outro lado, né, tinha uma promessa de campanha de correção da tabela do imposto de renda para pessoa física. E isso, discussão ou não, se é populista ou não, eu até acho que mas já deveria ter ocorrido uma correção da tabela do imposto de renda, que não ocorria. Você pega mais de 8 milhões de pessoas que são beneficiadas, chegam até 10 milhões de pessoas beneficiadas. Medida populista e tudo mais, sim, mas também foi uma promessa de campanha em relação a isso. E aí é cobertor curto. Se a gente tem uma redução lenta do tamanho do Estado, você precisa, quem sustenta o Estado somos nós, e aí nós precisamos pagar, né, infelizmente, um aumento na carga tributária. Ocorre um aumento na carga tributária? Sim, tanto para pessoas que recebem a parte PJ, quanto também acima de 20 mil reais, como também para as empresas, porque por mais que se reduza a parte de imposto de renda, de pagamento, muitas empresas distribuem JCP e também dividendos. Então, olhando no geral, você tem um aumento. E não é porque vai fazer isso, né? Eu vi o Paulo Guedes falando, mas aí fazendo isso as empresas vão reinvestir. Não, se a empresa é madura, a capacidade dela, a indústria atende, ela está sobrando o nível de utilização da capacidade, por que ela vai reinvestir no negócio dela? Não faz sentido algum ouvir isso. Então, o que deveria fazer, sim, era a redução do tamanho do Estado. Boa parte disso já está precificado no mercado, que a gente viu a queda aí, principalmente em ativos ligados, que pagam JCP, juros sobre capital próprio, a extinção dele. Isso até acho que deveria extinguir, porque isso foi do passado, que a gente tinha uma inflação muito alta. Mas a parte de dividendos é uma discussão, porque você não houve uma reforma tributária de fato. No Brasil sempre é mais fácil, vou mexer e aí tem que ser aprovado esse ano para entrar em vigor no ano que vem. Então, por isso que eles enviaram agora, para ter esse segundo semestre tempo para que ela seja aprovada. É uma discussão, né? Eu acho que ocorrerão mudanças no projeto, mas é óbvio que quando você analisa isso, nada mais é do que o aumento da carga tributária para as empresas e uma redução, por conta da correção, para pessoas físicas que ganham até uma faixa salarial. Então, beneficiam esse tipo, mas de qualquer maneira, você vai ter um aumento de custos pelas empresas, se elas vão ter que repassar isso para o consumidor. Então, no fundo, de reforma tributária, ela não existe, infelizmente. Então, é ruim, mas é aquilo que a gente fala, né? A gente sempre olha o Brasil, tenta enxergar o copo meio cheio. E olhando o copo meio cheio, a gente tem um crescimento econômico, campanha de vacinação andando, 300 milhões de doses ali que podem ser, né, sobrarem, né, no final do ano. Então, nesse sentido, eu ainda continuo otimista, mas alguns setores são afetados, não adianta, você tem um efeito negativo, sim. E você, Marcos Saravalli, sua opinião? A minha opinião, acho que assim, ainda não me conseguiram convencer do contrário. Assim, a minha interpretação inicial é que realmente vai ter aumento de carga tributária, né? É difícil não conseguir ser convencido do contrário, pelo menos em relação àquela proposta inicial, né? Tendo aquela proposta inicial como, né, o cenário base, eu acho que não está no preço, ou seja,
se realmente for aprovada aquela proposta inicial, acho que a gente poderia ter downside, ser mal recebido pelo mercado. É só fazer uma conta simples, o mercado vamos pegar só o caso do JCP, né? Exclui a JCP da noite para o dia, a gente tem um impacto ali de lucro em algumas empresas, ou seja, você reduz o lucro das empresas, consequentemente dividendos, não estou falando nem tributar o dividendos. Então, é relativamente simples fazer esses impactos, tá? Então, eu acho que não está no preço nem pelo bem nem pelo mal, ou seja, o mercado simplesmente está, entre aspas, desconsiderando esse cenário, né? Não vamos nem aprovar, ou seja, nem nenhum cenário negativo de aumento de carga tributária, nem algo que impacte positivamente. O mercado, na minha opinião, não está querendo se antecipar em relação a esse tema, tá? Mas, a princípio, eu tenho uma leitura negativa e não fui convencido, por enquanto, do contrário. Porque a gente vai ter, como o Celso falou, vamos ter reinvestimentos, as empresas vão gerar... Não, eu acho que é o contrário. O brasileiro, né, vai ser muito criativo, vai abrir empresa no exterior, vão inventar, né, uma contabilidade e advogados vão ter um monte de invenções. Assim como foi o JCP, né, alguns anos atrás. Enfim, a gente sempre tem... De vez de ficar mais simples, né, que acho que é um dos grandes objetivos de qualquer reforma, né, tornar mais simples, mais dinâmico, mais justo, né, a gente, pelo contrário, né, quem tem recursos vai abrir offshore e vai acabar não sendo impactado, enfim, vai pegar a classe média de novo. Essa é a minha preocupação. Não estou querendo dizer que isso é o que vai acontecer, mas essa é a minha preocupação, de novo, a impactar aqueles que são realmente sempre impactados e acaba você, de vez de diminuir a desigualdade, acaba realmente ou permanecendo ou até aumentando as desigualdades sociais, né?